Nós vamos repercutir com vocês duas matérias. A primeira do jornal O Globo e depois eu quero repercutir com vocês essa matéria do jornal Estadão, que diz o seguinte, que o debate sobre a revisão da vida toda deve girar em torno da possibilidade de anular a decisão de 2022 que deu vitória aos aposentados. Essa decisão a que o jornal Estadão está se referindo é aquele julgamento lá de 1º de dezembro de 2022. Então, olha o perigo que os veículos de comunicação, como é o caso do jornal Estadão, dos maiores jornais do país, acaba ensejando com esse tipo de divulgação. Vamos analisar a matéria do Globo e daqui a pouco eu vou lá para a matéria do Estadão. Hoje, todos os jornais estão publicando esse tipo de capa, de matéria, de manchetes, por conta do julgamento que acontecerá no próximo dia 20. Olha isso do Globo. STF julga nesta semana a revisão da vida toda do INSS. Vamos ver aqui o que ele diz a respeito do julgamento da revisão da vida toda, que é a parte que nos interessa. O Supremo Tribunal Federal, STF, colocou em pauta para esta semana o julgamento de um recurso contra a decisão que autorizou a chamada revisão da vida toda de benefícios e aposentadorias concedidos pelo Instituto Nacional do Seguro Social, INSS. Nós vamos ler a matéria e aí eu vou confirmando para vocês se o jornal O Globo acertou ou não sobre a sua análise. Veja, a análise desse recurso começou ano passado no plenário virtual da Corte. Verdade, nós tivemos julgamento iniciado lá no ano passado, tivemos depois a suspensão, conforme vocês verão na sequência. Na ocasião, 3 ministros defenderam que o julgamento deveria ser reiniciado no Superior Tribunal de Justiça, STJ. Lembram-se? Isso teve uma discussão porque eles alegam que lá no julgamento no Superior Tribunal de Justiça não foi respeitado o artigo 97 da Constituição Federal, que diz que o órgão julgador tem que ter maioria para declarar uma lei inconstitucional. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça não declarou nenhum dispositivo de lei inconstitucional. O que o Superior Tribunal de Justiça fez foi, olha, dentre essas duas regras, o aposentado ou pensionista tem direito de optar. Ele pode escolher dentre essas duas regras aquela que lhe for mais vantajosa, mais favorável. Aqui há um equívoco dos 3 ministros que votaram nesse sentido. É isso que o jornal o Globo está dizendo. Entretanto, essa análise, que era para o caso retornar ao Superior Tribunal de Justiça, ela foi interrompida e levada para o plenário físico. Vocês devem se lembrar, isso que o jornal o Globo está se referindo aqui, ao pedido de destaque apresentado pelo ministro Alexandre de Moraes. Ao perceber que o caso estava descambando para esse lado, ele malandramente falou: eu vou levar o caso para o plenário físico, que aí vocês vão ter que mostrar a cara. Eu quero ver se vocês terão coragem de dizer isso para toda a sociedade sendo transmitida ao vivo. Foi isso que o Alexandre de Moraes fez. Foi exatamente isso que ele fez. O caso está na pauta para a próxima quarta-feira, também conhecida como dia 20 de março. O que é a revisão da vida toda sob a ótica do jornal O Globo? Vamos ver aqui se o Globo acertou. Em 2022, o plenário do STF decidiu que a revisão da vida toda é constitucional. Exatamente isso. Lá em 1º de dezembro de 2022, nós tivemos o julgamento do mérito. Vocês lembram-se? Nós tivemos 6 votos em favor dos aposentados e 5 votos contrários aos aposentados. Então, até aqui,
O Globo tá certo. E aí continua aqui na matéria do Globo. Isso significa que todas as contribuições previdenciárias feitas ao INSS pelos trabalhadores antes de julho de 1994 podem ser consideradas no cálculo das aposentadorias. Verdade. O que pode aumentar os rendimentos de parte dos aposentados. Agora, o que está em pauta é um recurso apresentado pelo INSS contra a decisão. Isso, exatamente isso. Nós tivemos o julgamento do mérito, em que o Supremo Tribunal Federal aprova a revisão da vida toda, e aí o INSS opôs um recurso chamado de embargos de declaração. É isso que vai ser julgado no próximo dia 20. O relator desse recurso do INSS é o ministro Alexandre de Moraes. Em 2003, ele atendeu a um pedido do INSS e suspendeu todos os processos que tratam da revisão da vida toda até que seja concluída a análise do recurso. Isso aconteceu porque diversas pessoas estavam entrando com pedidos de revisão dos benefícios e, em alguns casos, já tinham decisões favoráveis. Veja, eu cheguei a repercutir diversas decisões, sentenças aqui no canal, em que a Justiça condenava e obrigava o INSS a revisar os benefícios previdenciários e pagar valores atrasados, bem como o benefício já revisado. O INSS, ao perceber que a Justiça estava determinando isso de imediato, disse: olha, o caso não foi transitado em julgado ainda no Supremo Tribunal Federal. E malandramente apresentou esse recurso lá no STF. A revisão da vida toda é o segundo item da pauta de quarta-feira e pode ser analisado também na quinta-feira, ou seja, pode ser jogado lá para frente mais uma vez. Analisei aqui a matéria do Globo. Agora eu quero repercutir com vocês essa matéria do Estadão que me deixa preocupado. Veja, revisão da vida toda do INSS. Supremo deve retomar julgamento nesta semana. Entenda. E aí no subtítulo diz o seguinte: debate deve girar em torno da possibilidade de anular a decisão de 2022. Não vejo isso, Estadão. Não vejo isso. Juridicamente falando, não tem como. Juridicamente falando, não tem como. Se fizerem isso, inventaram uma manobra jurídica. Mas, sob o ponto de vista legal, não tem possibilidade. Esse julgamento de 2022, essa decisão, deu a vitória aos aposentados. Na sequência, diz a publicação do jornal Estadão, uma matéria muito perigosa. O Supremo Tribunal Federal colocou na pauta desta quarta-feira, dia 20 de março, o julgamento de recurso do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, contra a decisão que autorizou a chamada revisão da vida toda das aposentadorias. O debate deve girar em torno da possibilidade de anular a decisão de dezembro de 2022, que deu vitória aos aposentados, e enviar o caso de volta ao Superior Tribunal de Justiça, STJ. Isso não pode acontecer. Em dezembro de 2022, a maioria dos ministros entendeu que os aposentados têm o direito de optar pela aplicação da regra mais benéfica no cálculo da aposentadoria, permitindo que aqueles que entraram na Justiça possam pedir o recálculo do benefício com base em todas as contribuições feitas ao longo da vida. Até então, só eram contabilizadas as contribuições a partir de julho de 1994, momento de estabilização do real. Diz a matéria: o INSS alega perdas bilionárias. Isso a matéria do jornal Estadão falando que o INSS alega perdas bilionárias com a revisão das aposentadorias. Os processos de segurados que pedem a revisão da vida toda estão interrompidos desde julho do ano passado, quando o ministro Alexandre de Moraes
suspendeu o trâmite, né, a tramitação em todas as instâncias da Justiça. Na decisão, ele assinalou que a suspensão valerá até o fim do julgamento do recurso. O INSS quer excluir a aplicação da revisão a benefícios previdenciários já extintos. Isso é verdade, eu repercuti isso aqui no canal. Decisões judiciais que negaram direito à revisão conforme a jurisprudência da época. Sim, aqueles casos em que você entrou com pedido de revisão e a justiça negou, o INSS quer que isso não seja rediscutido. Você não tente novamente a revisão com base na decisão do Supremo Tribunal Federal. E mais, proibição de pagamento de diferenças antes de 13 de abril de 2023, que foi a data na qual o acórdão do julgamento do STF foi publicado. Sobre o placar, em que pé está o julgamento? A análise do recurso começou no plenário virtual do Supremo no ano passado. O último andamento do processo ocorreu no dia 1º de dezembro, quando o ministro Alexandre de Moraes interrompeu o julgamento do recurso no plenário virtual da Corte. Com a decisão, o julgamento foi suspenso e terá continuidade na modalidade presencial. Até o momento, os ministros Edson Fachin, Rosa Weber, votou antes da aposentadoria ela, e Carmen Lúcia votaram para estabelecer como marco para o recálculo o dia 17 de dezembro de 2019, que foi a data na qual o Superior Tribunal de Justiça reconheceu o direito de revisão ao segurado do INSS. Já o ministro Cristiano Zanin votou pela anulação do julgamento de dezembro de 2022 e defendeu que a ação deve voltar ao STJ. Que isso, hein, ministro Zanin? Que isso, hein? Ele foi seguido pelo presidente da Corte, Luiz Roberto Barroso, e pelo ministro Dias Toffoli. Contudo, como houve pedido de destaque do ministro Alexandre de Moraes, o julgamento será reiniciado do zero no plenário físico. E aí, gente, nós vamos ver se irá prevalecer o entendimento e os votos dos ministros anteriormente, como estava sendo lá no plenário virtual. Um breve histórico aqui do caso. O processo julgado pelo STF trata de um recurso do INSS contra a decisão do STJ que garantiu a um segurado do Regime Geral de Previdência Social, RGPS, a possibilidade de revisão do benefício com base nas contribuições sobre o período anterior ao ano de 1994. Durante a tramitação do processo, associações que defendem os aposentados pediram que as contribuições previdenciárias realizadas antes de julho de 1994 sejam consideradas no cálculo dos benefícios. Essas contribuições pararam de ser consideradas em decorrência da reforma da Previdência de 1999, cujas regras de transição excluíam da conta os pagamentos antes do plano real. Segundo as entidades, segurados do INSS tiveram redução do benefício em função da desconsideração dessas contribuições. Descarte, né? O descarte dessa contribuição. Jornal Estadão dando aqui os créditos para essa matéria.